O assassino da ponte Golden Gate. Parte 1. Cara, essa história é de arrepiar. Eu estava em São Francisco, certo? Decidi dar uma caminhada na ponte Golden Gate. Todo mundo conhece essa ponte, um ícone mundial. Mas o que eu não sabia era que ela tinha seus próprios segredos. Era um dia nublado, com aquela neblina típica cobrindo a baía. O vento estava forte, e eu podia sentir o cheiro salgado do mar. A ponte estava quase vazia, o que era estranho, considerando que é um ponto turístico. Comecei a ouvir um som estranho, como um eco distante. No começo, pensei que fosse só o barulho dos carros, mas então percebi que o som era de passos apressados, quase correndo. Eu olhava ao redor, mas não havia ninguém perto de mim. O som começou a ficar mais intenso, e eu podia jurar que os passos estavam se aproximando. Eu parei, tentando entender, e foi quando eu vi algo se movendo na neblina, bem no meio da ponte. Era um homem, com um lado do rosto coberto por uma máscara cirúrgica, o outro lado desfigurado por cicatrizes profundas. Ele me encarava com uma intensidade que gelava o sangue. O coração batia forte no peito, e uma sensação de frio percorreu minha espinha. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. O medo me paralisava, e a sensação de claustrofobia tomou conta de mim. A ponte, que antes parecia tão ampla e aberta, agora se fechava como um túnel escuro. De repente, ele começou a correr em minha direção, com uma lâmina brilhante na mão. O instinto de sobrevivência finalmente me atingiu e eu disparei pela ponte, correndo por minha vida. O som dos passos dele ecoava atrás de mim, cada vez mais perto. Eu corria, desviando dos poucos turistas e ciclistas. Meu fôlego estava se esgotando. A claustrofobia era palpável. A ponte parecia estreitar-se com cada passo que eu dava. Finalmente, avistei um carro da polícia no fim da ponte. Gritei por ajuda com o pouco ar que me restava. Os policiais rapidamente entenderam a situação e agiram. Os policiais chegaram à ponte, com lanternas em mãos, prontos para vasculhar cada centímetro. O vento soprava forte, e a neblina parecia engoli-los enquanto eles avançavam. Eu contei a eles sobre o homem com o rosto desfigurado, mas eles apenas trocaram olhares céticos. "Você tem certeza de que não imaginou tudo isso?" perguntou o sargento, com um tom de descrença. "Aqui não há ninguém além de nós." Eu insisti e eles continuaram a busca. Eles verificaram sob as vigas da ponte, olharam nos arbustos próximos e até mesmo no vão entre as estruturas de aço e nada. Nenhum sinal do homem sinistro. "Você está livre para ir, senhor", disse o sargento, com um olhar de piedade. "Talvez tenha sido apenas sua imaginação." Eu saí da ponte, mas a sensação de terror ainda me envolvia. O que eu vi não poderia ser fruto da minha mente. A sombra, o rosto desfigurado, era real. Mas os policiais não acreditaram em mim. Dias depois, as manchetes dos jornais trouxeram a verdade à tona. Uma pessoa foi encontrada morta na Baía de São Francisco, flutuando perto da base da ponte Golden Gate. Seu rosto estava irreconhecível, mas as cicatrizes profundas eram inconfundíveis. Os policiais não conseguiram ligar os pontos. Não havia testemunhas, nenhuma pista concreta. A morte permaneceu um mistério, mas eu sabia a verdade. O homem com o rosto desfigurado estava lá, à espreita, esperando por sua próxima vítima. As semanas seguintes foram um turbilhão de incertezas e medo. A cidade de São Francisco estava em alerta, e a ponte Golden Gate se tornou um lugar assombrado. Os jornais estampavam manchetes sobre o assassino desconhecido, apelidado de o assassino da Golden Gate. A polícia estava sob pressão para resolver o caso, mas as pistas eram escassas. Eu, um simples turista que quase havia sido a primeira vítima, me vi envolvido na investigação de forma inesperada. O sargento Daniel Harris bateu à minha porta naquela noite chuvosa, com olheiras profundas e um ar de desespero. "Você é o único que viu o assassino", disse ele, olhando-me nos olhos. "Precisamos de sua ajuda." Eu não era detetive nem policial, mas algo no olhar do sargento me fez concordar. Ele me levou para a delegacia, onde me apresentou à equipe de investigação. O clima era pesado, e todos estavam exaustos. O detetive Martinez, um homem de poucas palavras, me conduziu a uma sala de interrogatório.
Conte-nos tudo o que viu, disse ele, enquanto ligava a câmera de gravação. Eu relatei os detalhes daquela tarde fatídica na ponte. A sombra, o rosto desfigurado, os passos apressados. Eles ouviram atentamente, mas eu sabia que não era suficiente. O assassino continuava à solta, e mais vítimas poderiam surgir a qualquer momento. Os dias se arrastaram, e a cidade ficou ainda mais tensa. Eu me tornei uma espécie de consultor não oficial da polícia, revisitando a cena do crime, analisando fotos e tentando encontrar qualquer pista que pudesse ajudar. Mas o assassino era meticuloso, deixando poucos rastros. Uma noite, enquanto eu estudava as imagens da ponte, algo me chamou a atenção. Uma figura esguia, quase imperceptível, escondida nas sombras. Era o homem com o rosto desfigurado. Ele estava lá, observando, esperando. Eu compartilhei minha descoberta com o sargento Harris e o detetive Martinez. Eles analisaram as imagens, ampliando cada pixel. Foi quando percebemos. O assassino estava sempre um passo à frente, sabendo exatamente como evitar as câmeras de segurança. Ele conhece a ponte como ninguém, disse o sargento. Precisamos pensar como ele. E assim começou uma caçada desesperada. Vasculhamos registros, entrevistamos moradores, estudamos os padrões climáticos e até mesmo consultamos especialistas em psicologia criminal. Mas o assassino permanecia escondido. A caçada desesperada se transformou em uma operação meticulosamente planejada. A polícia de São Francisco, com a ajuda do FBI, montou uma armadilha na ponte Golden Gate. Eu, o único que havia visto o assassino e sobrevivido, seria a isca, ou seja, eu. O plano era simples. Eu caminharia pela ponte no mesmo horário do último ataque, enquanto os agentes ficariam escondidos, prontos para agir. O dia estava nublado, com a neblina engolindo a ponte como sempre. Meu coração batia acelerado, e o medo em meu rosto era visível. Cada passo que eu dava ressoava no silêncio opressor. Então, como esperado, ele apareceu. O homem com o rosto desfigurado saiu da névoa, com seus olhos fixos em mim. Ele avançou, com uma lâmina brilhante em sua mão deformada. Eu corri, seguindo o plano e os agentes saíram de seus esconderijos. O confronto foi tenso e rápido. Um tiro foi disparado e senti uma dor aguda no braço. O assassino, percebendo que estava cercado, correu em direção à borda da ponte. Sem hesitar, ele se jogou nas águas frias e turbulentas abaixo. Os barcos de busca patrulharam a baía por semanas, mas não encontraram nenhum sinal do corpo. O assassino havia desaparecido, engolido pelo mar ou pela névoa, deixando para trás apenas o mistério e o terror. O ataque na ponte, que aconteceu no ano passado em 1997. E mesmo 2 anos depois, permanece um dos casos mais perturbadores e não resolvidos de São Francisco. Até hoje, quando a neblina desce sobre a baía, os moradores sussurram sobre o homem com o rosto desfigurado que ainda pode estar à espreita, esperando para atacar novamente. Se gostou do conteúdo, deixe o like, comente e compartilhe para ajudar o canal.